Se você acha que para atingir o nível de proficiência em inglês você precisa morar fora do Brasil, eu vou te contar que você está errado. Nesse vídeo eu vou te contar como é que eu, uma pessoa que estudou em escola pública a vida inteira, nasceu numa cidade no interior de São Paulo, nunca morou fora, conseguiu atingir a nota máxima no Cambridge C2 Proficiency. Fica comigo que é isso que você vai aprender hoje. Para dizer a verdade para você, a minha história inicial com o inglês começa através da música, como com tantas pessoas. Eu comecei a me interessar muito por música, especialmente música internacional, sendo que eu sou nascida em 1980, então o cenário musical internacional era muito forte naquela época. E ah, a música me encantou. E foi aí que eu comecei a dar os meus primeiros passos no inglês, ali na minha adolescência. Mais ou menos com 12 anos, eu me lembro de ter traduzido a minha primeira música. Eu pegava o meu dicionáriozinho inglês-português ali, o Michaelis velhinho, batido, e eu ficava traduzindo. Eu lembro até hoje, gente, a primeira música que eu traduzi mesmo, assim, inteirinha, foi da Mariah Carey, Without You. Quem lembra? Can't Era essa mesmo. E eu fiquei tão feliz que eu levei para a professora de inglês da escola, na época da escola pública, e falei, professora, imprime essa música e toca pra gente seguir a letra traduzida. E foi o que ela fez. Claro que tinha vários erros, claro que tinha interpretação idiomática que eu não conhecia, que tinha sons ali que eu não sabia direito como é que se fazia, mas foi assim que eu comecei a dar os meus primeiros passos no inglês, como tudo imperfeito, cheio de buracos, cheio de gaps, mas que me levou com certeza onde eu cheguei e onde eu tô hoje no meu nível de inglês. Ninguém começa perfeito, impossível, né? Então, essa curiosidade que a música despertou foi o que me deu o gosto pelo idioma. Eu acredito que esse seja o principal diferencial entre quem efetivamente atinge um nível muito sólido de inglês e quem fica patinando sem sair do lugar. Quando você descobre que inglês não é uma matéria de escola que você precisa decorar para passar, quando você entende que ele é muito prazeroso e coloca na sua vida como parte dela, é uma coisa para ser vivida, tudo muda de figura. Então, basicamente, até o nível B1, eu cheguei desse jeito, por conta própria, estudando, aprendendo música, cantando junto, fazendo muito shadowing, que eu não sabia que era assim que chamava. Eu só fazia porque eu gostava de cantar junto. Então, eu pegava o Linkin Park, In the End, e ficava tentando repetir os sons e cantar rápido para acompanhar o ritmo. Eu não sabia que isso era uma técnica de fluência. Eu simplesmente fazia porque eu queria cantar junto com as minhas bandas favoritas. Green Day, que mais? Skid Row. Todas as minhas bandas favoritas eu cantava, tentava cantar junto. Pegava o encarte na época do LP ou do CD e ficava tentando reproduzir aqueles sons para que saíssem as similar as possible to the song e para que eu conseguisse manter o tempo da música, né? Então, olha o connected speech aqui já sendo trabalhado e eu nem sabia de nada disso. Bom, vamos cortar aí para os meus 20 anos. Entrei para a faculdade e nunca tinha estudado inglês, morria de vontade de estudar inglês. A única experiência que eu tive fora do Brasil foi quando eu tinha 18 anos, que eu fui para Disney. Uma tia me deu de presente para mim e para minha irmã uma viagem para Disney. A gente viajou e na época eu lembro que eu tinha nível B1, porque eu cheguei lá e eu perguntei uma coisa numa loja, né, para uma pessoa que estava lá. Eu perguntei, How much is this? E a pessoa percebeu que eu não era americana e ela começou a puxar assunto comigo em inglês. Gente, pensa, um aluno de B1, uma pessoa puxando assunto. Eu só tinha perguntado how much is this? Eu estava pronta para ela me responder o preço. Eu não estava pronta para ela começar a me perguntar de onde eu era, se eu já tinha visto os presidentes americanos, se eu já tinha passado por tal e tal atração. Aquilo foi me dando um desespero, porque eu não sabia como responder. Apesar de eu estar entendendo o que ela estava me perguntando, eu não sabia responder. E vocês não sabem o pior. O pior não é o pior, mas hoje eu dou muita risada, mas me deixou mais nervosa ainda. A minha irmã, do meu lado, me falando assim: O que que ela tá falando? O que que ela tá falando? Me fala o que ela tá falando.
que ela tá perguntando? E eu falava, pera, eu tô tentando entender, me deixa tentar entender o que ela tá falando primeiro. Então, assim, foi uma situação que eu falei, não, eu preciso estudar inglês, eu tenho que dominar essa língua, eu amo esse negócio, eu preciso saber falar isso direito. Então, eu voltei de lá ainda com ainda mais vontade de ter essa fluência. Que sim, gente, até os 20 anos eu não tinha essa fluência ainda. Então, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, mas também não foi uma coisa que demorou uma vida inteira para acontecer. Bom, voltando. Com 20 anos de idade, eu estava na faculdade, segundo ano de faculdade. Cheguei e falei, mãe, faculdade integral, tá, gente? Eu sou biomédica por formação, eu me formei em biomedicina. Falei, mãe, não tem jeito. Para o meu TCC, eu vou precisar do inglês. Eu preciso começar a estudar inglês. E sabe como que a gente decidiu onde eu ia começar a estudar inglês? Minha mãe olhou para mim e ela falou assim: bom, então o negócio é o seguinte: vai estudar você e a sua irmã, vocês duas. Não vou dar oportunidade para uma e não dar oportunidade para outra. Vocês duas vão começar a estudar inglês. Você vai pesquisar qual é a escola mais barata da cidade e é lá que você vai começar a estudar. Olha que critério maravilhoso que a gente usou para escolher a escola de inglês onde eu ia começar a estudar. A escola mais barata. Nós tivemos muita sorte de a escola mais barata da minha cidade ser uma escola muito boa, de ter professores muito bons. E foi lá que eu comecei a estudar do básico. Sim, entrei no básico, nunca tinha estudado, falei, vou estudar do básico. Então, eu já sabia muita coisa, mas ainda tinha muitas lacunas, ainda tinha muitos gaps. Mas eu já estava ali no nível B1. Então, comecei do básico, finalizei o primeiro livro. O professor disse: olha, você já tem o nível intermediário. E ele me pulou para um outro nível, que na verdade agora eu nem vou me lembrar direito. Eu só sei que teve um momento ali no corredor da escola que um teacher virou e me falou assim. Poxa, seu inglês é tão bom. Você já pensou em prestar um B2 First? E eu falei assim, B2 o quê? B2 First? Eu falei, mas o que que é isso? Para que que serve? O B2 First é um certificado de Cambridge, que vai atestar o seu nível de inglês. Gente, foi aí a primeira vez que eu tive contato com a informação de que os certificados de Cambridge existiam. E eu lembro que eu olhei para a cara dele e falei assim, não, mas isso é para professor. Eu não sou professora de inglês. Eu estou estudando biomedicina. Eu preciso do inglês para a minha profissão. Vou fazer pesquisa em genética e tal, tal, tal. Eu preciso para isso. Ah, vida, né? Ah, como as coisas acontecem. Que coisa mais linda. Bom, enfim. Eu sei que depois de um tempo ali, o curso não estava mais batendo horário. Eu falei, olha, eu não consigo mais fazer nesse horário. Aí a gente tem um grupo preparatório para B2 First. Você acompanha? Quer entrar? Quero, quero. Entrei pro Beat You First. Gente, foi a primeira vez que eu me senti de verdade desafiada com o inglês. Então aí foi, eu me senti realmente, eu lembro até hoje, o nome do livro era Fast Track to Beat You First. Fast Track to FCE, porque na época a gente chamava de FCE. Entrei lá para o Fast Track. E aí, gente, aqueles exercícios do Use of English pareciam palavras cruzadas para mim. Eu comecei a me sentir assim, caramba, que legal, é desafiador isso, né? Nossa, mas o que que significa? Olha, isso aqui é um phrasal verb. O que que é um phrasal verb mesmo? E aí eu fui desenvolvendo as habilidades, fui fazendo as atividades relacionadas à prova, sem a intenção de prestar prova, só para efetivamente desenvolver o meu inglês, para praticar o meu inglês. E foi assim que eu fui estruturando o meu inglês cada vez mais, fazendo exercícios. Então, eu chegava de domingo à tarde, pegava o meu livro para estudar, para fazer a minha tarefa da semana e me divertia fazendo aquilo, porque para mim era muito prazeroso. Eu acredito que quando a gente tem a paixão, né, por aprender e a paixão pelo idioma, faz muito sentido você encontrar prazer e diversão nesse tipo de atividade. E para mim era muito gostoso. Então, cada vez que eu me sentia desafiada, eu queria mais ainda aprender e correr atrás de tudo isso. Então, esse foi o meu caminho inicial aí de preparação para o B2 First. Depois disso, gente, olha, eu comecei a estudar inglês em 2020. Quando foi 2023, já saída da faculdade, recém-formada, eu fui pesquisar uma outra escola de inglês que eu precisava mudar o horário, e nessa escola me ofereceram uma vaga como professora.
porque, fizeram o teste de nível comigo, falaram, seu inglês é muito bom, você quer dar aula de inglês? Falei, não, dar aula de inglês? Como? Eu sou formada em biomedicina, não sei dar aula de inglês. A gente vai te ensinar, vai te dar todo o treinamento. Topa. Quando o meu estágio que eu fazia não deu mais certo, eu voltei para a cidade e falei: quer saber? Topo. Então você precisa fazer primeiro de tudo a prova de inglês. Fui lá, fiz a prova de inglês, passei na prova de inglês e comecei a ser treinada para dar aula. E aí, gente, meu coração derramou-se pela profissão de professora de inglês. Então, a partir do momento que eu pisei numa sala de aula pela primeira vez como professora, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. Me apaixonei, nunca mais voltei para biomedicina. Tive um lance assim de ficar 3 dias porque me chamaram. Tá, eu acabei de me formar, então eu vou tentar mais um tempinho ficar na minha profissão. Fiquei 3 dias e falei: olha, não, eu quero dar aula mesmo, vou voltar para a escola, é isso que eu gosto de fazer. Então, assim, desde então, nunca mais olhei para trás. Apesar de ter amado o curso de biomedicina, acho a profissão maravilhosa, mas da aula tem meu coração, tem a minha alma, tem o que eu mais amo fazer na vida é isso. Então, eu decidi que sim, eu seria professora de inglês a partir daquele momento. Porém, eu não queria voltar para a faculdade. Tinha acabado de sair da faculdade. Conversei com meu colega, esse mesmo, gente, esse mesmo, que um dia me perguntou se eu tinha vontade de prestar o B2 First, começou a dar aula na escola onde eu trabalhava, onde eu também dava aula. E ele falou pra mim, eu perguntei pra ele, né, o que que você acha? Faço faculdade de letras ou presto o certificado de Cambridge? O que que você me recomenda fazer, já que eu decidi que eu quero dar aula como professora? E ele era professor na faculdade de letras. Ele me disse o seguinte, ele falou, Débora, se você tem vontade de dar aula em escolas de idiomas, né, não em escolas regulares, você não precisa de um certificado de letras. Você não quer dar aula numa faculdade, você não precisa de um certificado de letras. O que vai efetivamente te ajudar a conseguir uma posição melhor em escolas de idiomas é um nível sólido de inglês e uma certificação de Cambridge. Porque se você entrar na faculdade de letras, isso não vai te ajudar com o seu inglês. Como eu sou professor lá, eu sei que o que trabalha-se de inglês lá é muito pouco. E a maioria de quem está lá estudando letras não chega sequer perto do nível de inglês que você tem hoje. Então, estuda para o certificado de Cambridge. E foi isso que eu fiz. Então, eu fui atrás do meu primeiro B2 First. Vocês estão vendo a progressão, ó, de B1, eu comecei a ser treinada para o B2 First. Ali onde eu trabalhava, tinha um professor que já tinha prestado. Falei, me ajuda com as estratégias. A gente começou a então fazer aula, ele me ajudando com as estratégias para prestar o B2 First. E foi aí que depois de me preparar durante algum tempo, eu prestei a prova e passei no meu B2 First com nota A. Então, imagina a felicidade, né? Passei com nota A, não esperava, assim, claro que sempre gostei muito, tinha muito jeito, fazia writing, fazia todos os exercícios, praticava muito speaking e praticava muito speaking comigo mesma. Pegava as duas fotografias que tem lá no teste, comparava durante um minuto, ficava me timing myself over and over para falar no tempo certo, para usar estruturas diferentes, enfim, para melhorar o meu speaking. Praticava também writing. Esse professor me ajudava com writing, fazia as correções para mim, treinava o meu speaking comigo também. E aí eu fui desenvolvendo até que eu cheguei então a prestar o meu B2 First. Prestei o B2 First. Parei por aí? De jeito nenhum. O que que eu comecei a fazer? Eu sempre gostei muito de ler. Então, olha, de novo, eu sempre gostei muito de música, de leitura e gostava também de séries. O que eu comecei a fazer? Trazer isso para o meu inglês. Então, eu passei a ler somente em inglês. Livros mesmo, de ficção. Eu lembro até hoje que o primeiro livro em inglês que eu li foi The Beach, que depois, né, tem um filme lá com o Leonardo DiCaprio, já era o filme. Eu li o livro, entendia tudo? De jeito nenhum, não entendia. Mas eu persistia. Eu não ficava parando, pesquisando todas as palavras, não. Eu lia. Se as palavras se aparecessem muitas e muitas e muitas vezes, aquilo começava a me incomodar, porque eu falava, como é possível que essa palavra, se ela aparece tantas vezes, ela deve ser importante? E eu não sei do que se trata. Então aí sim, eu pegava meu dicionáriozinho, meu Michaelis ainda. Gente, época pré-Kindle, época pré-Google, pré-ChatGPT, não tinha, tá? Não
tinha. Era assim, na raça mesmo. Era pegar o dicionário para saber como é que se falava aquela palavra, ler o IPA, né? O International Phonetic Alphabet. Ler, foi aí que eu aprendi o alfabeto fonético, porque não tinha recurso. O máximo que eu tinha quando eu comecei a trabalhar na escola era aqueles dicionários inglês-inglês que vinha com CD. E aí eu conseguia colocar o CD e escutar a pronúncia. Então era isso que eu fazia para aprender pronúncia, além de aprender a ler o símbolo fonético. Vocês estão vendo como todas as coisas foram se desenvolvendo gradativamente? Nada foi de um dia para o outro, nada foi de uma hora para outra. Eu não morei fora de jeito nenhum. Nunca. Meu primeiro contato internacional e único até o momento foi ter viajado para os Estados Unidos naquela época em que nem estudar inglês eu estudava. Mas o meu caminho foi sempre sendo pavimentado pelo desejo de evoluir. Então, eu usava o recurso que eu tinha, aquilo que eu tinha disponível, para melhorar o meu próprio nível de inglês. Então, isso foi se perpetuando, continuando, até o momento em que eu cheguei e falei: pronto, então agora, né, eu já tenho o B2 First, agora é hora de ir para o C1 Advanced. Afinal de contas, dar aula é o que eu quero levar para o resto da vida, é a minha profissão. Eu quero fazer isso cada vez melhor. E eu quero que o meu nível de inglês seja cada vez melhor. Por quê? Nível de inglês sólido traz segurança. Eu não gostava daquela sensação do aluno me perguntar alguma coisa na sala de aula e eu ter aquele gelo de falar: ai meu Deus, não sei responder isso. Porque quando você tem um nível de inglês muito sólido, se você não sabe uma resposta, isso não machuca tanto, porque você tem plena consciência do que você sabe, do que você consegue. Você sabe que você é muito bom naquilo. Agora, quando você já tem dúvida se você é realmente tão bom mesmo, quando alguém te pergunta uma coisa e você não sabe, reforça a sua crença de que você não é bom o suficiente. Então, isso foi assim, para, claro, melhorar tudo isso, mas também para me sentir mais confortável dentro daquilo que eu fazia. E para ir atingindo níveis mais avançados, para poder dar aula para níveis mais avançados, enfim, claro, tudo isso. Perspectiva de carreira. E aí, então, eu estudei durante mais algum tempo, me preparei, fui até uma escola de idiomas que nem era na minha cidade, era fora da minha cidade. Lá a gente praticava não só simulados, mas a gente praticava expansão de nível mesmo. Então, expansão de vocabulário, estruturação de gramática. Tem um livro de gramática que eu sou apaixonada, que chama Advanced Language Practice. Esse não é só sobre gramática, mas ele também é sobre vocabulário. E tem o formato da prova de Cambridge. Então, eu vou deixar até o link aqui na descrição desse vídeo para você, foi um dos livros que mais me ajudou a expandir vocabulário e também a estruturar a minha gramática. Então, de novo, sempre que eu podia, eu estava estudando. Às vezes era domingo, pegava o livro para fazer exercício, para estudar. Falava inglês o máximo que eu podia com os meus colegas, comigo mesma. Às vezes na escola a gente falava: vamos fazer assim, na sala dos professores a gente só vai falar inglês. E um ia ajudando o outro, um ia corrigindo o outro. Então sempre teve muita exposição. Se eu puder te trazer uma dica aqui, como é que você evolui o seu inglês, se exponha. Se exponha ao inglês diariamente, deliberadamente, de várias formas possíveis. Não só de forma passiva, não só estudando, não só lendo, mas produzindo, falando. Se você não tem com quem falar, fala com você mesma. Hoje, gente, você pode conversar com o ChatGPT. Você bota o ChatGPT lá e fala assim: Let's talk about my daily life. Me ajuda, faça correções. Nossa, pode participando. Me ajuda, faça correções, sabe? Então, as oportunidades hoje são muito, infinitamente maiores do que as que eu tive enquanto eu desenvolvia. Faça uso delas. Use o chat GPT, use materiais, faça exercícios, use a internet para te ajudar. Então, tudo tá aí hoje na sua mão. Streaming de música, de podcast, de série. Hoje você tem tudo na sua mão. A ideia é se exponha todos os dias. E principalmente, se exponha todos os dias com prazer, que seja algo que te ajude não só a desenvolver o inglês, que o inglês seja um meio para um outro fim maior. Então, eu adorava ler, eu me divertia lendo
em inglês. Se eu quisesse aprender qualquer coisa, maquiagem. Ah, eu quero aprender sobre maquiagem. Eu ia lá, já depois, quando o YouTube estava disponível, eu assistia vídeos do YouTube sobre maquiagem em inglês. Às vezes eu treinava em casa. O que que eu fazia? Pegava vídeos de treino em inglês. Porque além de eu fazer o meu treino, eu aprendia como é que se fala, né, dobre, como é que se fala tal exercício, como é que fala agachamento. Então chegou uma época que eu sabia todos os exercícios em inglês. Eu ia pra academia e falava, tem que fazer squat. Ah, era agachamento. Por quê? Porque I surrounded myself with the language in a pleasant way, de um jeito que me dava muito prazer. Então, me desenvolvi, estudei para o C1, de novo, estudei estruturadamente, tá? Não foi assim estudar pegando PDF solto, não. Foi treino deliberado, com feedback. Professor me falando: olha, Débora, seu speaking precisa melhorar aqui, seu writing precisa ajustar ali, esse phrasal verb você não usou direito. Eu tinha dúvidas que me ajudaram demais e que eu lembro até hoje. Então, por exemplo, there. Quando eu uso there com infinitivo ou eu uso there com ing? Não, você usa there com infinitivo. Ok, so I dare say that I'm studying the right way. E aí era tudo através de trial and error. Eu tentava e checava como é que saía. Tentava e ajustava. Tentava, deu certo? Ótimo, vamos manter. Deu errado? Beleza, reframe it. Vamos reajustar, vamos ajustar, vamos refazer. E assim por diante. Bom, consegui notas, né? Fazia muitos simulados, porque o meu objetivo era prestar prova. Fazia simulados. Simulado, nota consistente. Nota, que dá para passar consistente, beleza, é hora de agendar essa prova. Agendava a prova, prestei a prova do C1 e, de novo, passei com nota máxima na prova do C1. Estudei sempre para tirar a nota máxima? Não. Estudei para fazer o meu melhor, mas não passava noites em claro, não deixava de sair com os meus amigos, não deixava de me exercitar, não deixava de trabalhar, nunca deixei de fazer nada para tirar a nota máxima na prova. Não, a nota máxima foi uma consequência da minha dedicação sem. Deixa eu pensar com que palavra eu posso descrever isso, sem prejudicar nenhuma outra área da minha vida. Então não foi assim, ai, uma dedicação insana. Meu Deus, fiquei assim no intensivo para tirar nota máxima. Não, foi pouco a pouco. E isso me gerou um crescimento estruturado. Porque quando você faz um sprint, você até consegue correr 100 metros, mas você para ali sem fôlego, morta, acabada. Quando você treina para uma maratona, o negócio é diferente. Então você tem uma cadência que talvez seja um pouco mais lenta, mas que te sustenta por mais tempo. Isso é muito importante, principalmente na carreira de professor, porque você não precisa de um inglês lindo só para aquela hora aqui, só para a hora da prova. Passou aquilo, pode esquecer que você não vai usar mais. Não, o professor ele precisa de um inglês que se sustenta, que se mantém durante toda a carreira. Então, não é só decorar para passar na prova, mas é reter, é aprender, é internalizar, é ter a identidade de um falante avançado de inglês. E aí, passou um tempo, então tudo isso, gente, eu fui dando tempo. Não foi assim, prestei uma prova, prestei outra, tudo em seguida uma da outra. Não, eu tive intervalos de tempo. Então, prestei uma prova, ok, dá um intervalo, aí começa de novo aquele comichão. Acho que eu podia fazer outra prova, hein? Tô querendo fazer outra prova. E aí veio, finalmente, eu tive assim um empurrãozinho extra, porque eu soube que a prova do C2 ia mudar na época. Falei, bom, se a prova do sítio vai mudar e eu já conheço esse formato de prova, então tá na hora de eu prestar. A minha deadline vai ser janeiro desse ano, porque eu sei que a prova vai mudar depois disso. E aí, então, fui buscar de novo uma professora que tivesse o C2 na minha cidade. Não foi fácil de achar, eram pouquíssimos profissionais que tinham o C2, e eu consegui encontrar uma professora que tinha passado o C2 e que topou me ajudar, que falou: não, beleza, eu dou aula particular, eu tenho horário, a gente vai fazer, vou caminhar com você. Mas ela me disse o seguinte: olha, eu nunca preparei ninguém para o CTU. Então, eu sei porque eu passei, eu estudei, quero que você saiba que eu vou te ajudar, mas provavelmente eu vou aprender com você durante o caminho, porque eu sei para passar, mas eu nunca ensinei. Falei, beleza, vamos juntas.
E aí a gente fez de novo o preparatório, ela me dando todas as dicas no writing, todas as dicas no speaking, todas as dicas assim de como ir melhor no listening. E aos poucos eu fui sentindo mais confiança, fui expandindo as minhas habilidades, principalmente no writing, que é muito mais puxado no C2. Writing é mais puxado no C2, gramática é mais puxado no C2, a argumentação é mais complexa no C2. Então, lógico, né, como é esperado, tudo foi mais puxado no C2 mesmo. E eu achava que C2 era só para quem era, não era para mim. Era só pra quem era assim, uau, top das galáxias. Não era pra mim. Eu via a prova do CITIO como, meu Deus, me dava até falta de ar de pensar. Mas eu queria. E eu tinha isso como objetivo. Eu vou prestar essa prova. Se eu tirar C, eu já tô assim, feliz da vida. Porque não sei se vocês sabem, mas rumor has it que se um nativo prestar a prova do C2, Proficiency, muito provavelmente ele não vai passar. Qual é o nativo que vai passar? Aquele nativo, que de repente é um professor universitário, que tem um nível de comunicação muito mais estruturado, não é o inglês do dia a dia. Não é o português que a gente usa para bater papo, o inglês que você usa para bater papo. É o inglês muito mais estruturado, muito mais elaborado. Requer uma maturidade de raciocínio muito mais profunda. Então, não é só sobre o inglês, mas sobre toda a mensagem por trás do inglês que você passa. Tudo isso é avaliado no C2. Eu não tinha tanta consciência disso naquela época, né? Eu só sabia que era muito puxado os exercícios, os simulados. O primeiro listening que eu fiz, eu saí de dentro da sala, eu falei, gente, eu não falo inglês, não. Ou essa língua que eles estão falando não é inglês. Eu não entendi nada. E aí, com a prática, né? Ouve de novo, usa estratégia, procura os distratores, lê o script, acerta, erra, 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 acerta, acerta, erra, erra mais ainda, erra de novo, corrige de novo. E assim foi que eu cheguei até o dia da minha prova, dia da prova do C2. Lembro claramente. Todas as outras provas, eu terminava reading and use of English, writing, antes do tempo. Então eu conseguia sair, tomar uma água, respirar um pouco, voltar para outra parte da prova. C2, minha gente, foi assim, ó, in the nick of time, sabe? Não tinha respiro. Eu tava terminando de passar a resposta e a pessoa tava passando na sala para tirar a prova da minha mão. Foi assim no Reading News of English, foi assim no Writing, foi assim no Listening. Puxadíssimo. Speaking do C2 foi no mesmo dia que eu fiz o resto da prova e eu fui a última candidata no trio. Então eu comecei a testar 8 horas da manhã, toda a parte escrita, fiz toda a parte escrita na parte da manhã, saí para o almoço, fiquei até às 6 horas da tarde para fazer o speaking. Gente, eu tava esgotada, cansadíssima. Fiz o speaking no meu trio, tentando ali dar o meu melhor, mas assim, já como a gente diz aqui no pó da rabiola, fiz. Não contei pra você, mas nessa época eu tinha um bebezinho de 1 ano e 8 meses. Então, assim, todo estudo, todo o tempo de preparo foi, além de tudo, dando conta do meu trabalho como coordenadora pedagógica, sendo dona de casa e sendo mãe de um bebê de 1 ano e 8 meses. Veja bem. Então, acha que eu fui para lá para tirar? De jeito nenhum. Fui lá para prestar essa bendita dessa prova, pegar o meu PES, pegar o meu certificado e pronto. Tenho o C2 de Cambridge. Chega a hora, né, de pegar o resultado. Saiu o seu resultado. Abro lá o meu computador, fui ver no meu e-mail. Quando eu abro a nota, gente, nota máxima. Tirei um A no C2. Sabe o que eu fiz? Comecei a correr em volta da casa. Eu tirei A, eu tirei A, eu tirei A. Correndo em volta da casa, feliz da vida porque eu tinha tirado A. Esperava? De jeito nenhum. Foi a coisa que eu menos esperava na vida. Foi a coisa que eu menos esperava na vida. Me deixou extremamente feliz. Extremamente. Eu lembro até hoje que minha mãe chorava e ela dizia assim, quando eu contei pra ela: "Ah, agora você vai embora daqui, você vai se mudar pro exterior, agora, nanana." E mãe,
Agora, e agora? E agora nada. E agora minha vida continua do mesmo jeito. Mas agora eu sou certificada C2 de Cambridge. Resumindo, gente, foi uma jornada no início não intencional, mas depois sim muito estruturada. Foi uma jornada de dedicação sempre, de prazer sempre, de diversão sempre. Então não foi sacrificante, não foi maçante, não foi sofrida, mas também não foi fácil. Foi de dedicação. Foi de manter o contato diário com o idioma. Foi de me desafiar todo dia a dar um passinho a mais, a dar uma esticada a mais. E isso não acabou lá quando eu tirei o C2, continua até hoje. Até hoje eu leio em inglês, eu estudo em inglês, eu assisto coisas em inglês. Por quê? Você sabe, if you don't use it, you lose it. Eu ensino meus alunos a passarem nessas provas. Então, tudo isso mantém o meu nível de inglês sharp, mantém o meu nível de inglês aí avançado, C2, porque senão, claro, com certeza, morando no Brasil, falando português, a maior parte do tempo eu me enferrujaria. Então, o que eu faço? Eu mantenho essa chama acesa da curiosidade, essa questão de pesquisar, de continuar fazendo os exercícios. Eu ainda pego para fazer use of English. Eu ainda pego para fazer writing. Por quê? Para manter a prática ativa, para manter a prática constante. Então, quais são os passos que você precisa ter para chegar no nível C2 sem precisar morar fora do Brasil? Primeiro de tudo, primeiro, descubra algo que te dê prazer em inglês. Segundo, faça disso uma prática diária. Terceiro, agende a bendita da prova, né? Porque estudar, se desenvolver e não prestar prova não vai te trazer certificado. Tem muita gente que faz isso. Se desenvolve, tem um inglês ótimo, mas tem medo de prestar prova. Pelo amor de Deus, gente, não precisa ter medo. A prova é uma fotografia do seu momento. Se o seu momento, a fotografia, você saiu com cara de C, ótimo, você saiu com cara de C, né? E beleza. Cara de C ficou engraçado. E beleza. Se no dia você conseguiu tirar uma nota máxima, melhor ainda. Mas não se coloque essa pressão, sabe? Não se coloque essa pressão. Passar é o objetivo. Chegar até o fim da prova é o objetivo. Mas, de novo, que eu recomendo, você vai fazer simulado antes. Então, fazendo o simulado, você já tem uma ideia da nota que você vai tirar. Você tira, tá fazendo vários simulados. Eu fazia 10 simulados antes de prestar a prova. Fez ali 10 simulados, os últimos 3, 4 simulados, você está mantendo uma nota constante que te dá para passar com A, vai prestar essa prova tranquilo. No pior dos cenários, você vai tirar um C. Você já está pronto. Vai e faz essa prova, pelo amor de Deus. Não fica com isso só postergando, só evitando, porque isso vai minar a sua autoconfiança. Então, me conta aqui se você já seguiu algum desses passos, se você já faz algumas dessas coisas. Conta aqui para mim nos comentários desse vídeo se essa jornada fez sentido para você. E foi assim. Resumindo, foi assim que uma biomédica do interior do estado de São Paulo, que estudou em escola pública a vida inteira, a não ser a faculdade, foi de 0 ao C2, nota máxima de Cambridge, em uma vida inteira. Porque não dá para dizer para você que foi em um ano, 2 anos, porque não foi, gente. Foi uma vida inteira. Eu comecei lá novinha a me interessar por inglês e fui tirar o C2 de Cambridge já depois de ser mãe. Então, como é que essa professora continua desenvolvendo? Assim, pondo em prática, usando, aprendendo, tendo curiosidade e não tendo medo de errar. Isso me definiu desde o dia 1, desde que eu comecei a estudar inglês. Não tenha medo de errar. Errar é o que vai te dar material para se desenvolver. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você aplique essas estratégias e que você também tenha uma história bacana dessas para contar, que eu quero saber. Eu quero que você volte aqui para me contar como é que tem sido a sua jornada rumo ao C2. Combinado?
Beijo, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. Bye, bye!